Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar sobre reforços, tá? A gente tem informações aqui sobre possíveis reforços, dois nomes já surgindo aí na pauta vascaína, né? Um atacante que está no futebol árabe e também um meia que está na Série B do Campeonato Brasileiro se destacando, jogadores aí, enfim, com nomes ligados ao Vasco da Gama, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar, vamos falar sobre o goleiro também, né? O Vasco aí nessa novela com o Léo Jardim. Enfim, novo diretor de futebol, tem bastante coisa, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Ainda dá tempo de você comprar aí o seu presente de Dia dos Namorados lá na FUT Fanatics, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo, o QR Code também tá na tela. E se você utilizar o nosso cupom, que é o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto em todo o site da FUT Fanatics. Então não perca tempo, é o melhor local para você comprar os seus produtos oficiais do Vasco e também qualquer tipo de artigo esportivo, tá? O link está na descrição e o cupom Machão da Gama vale para qualquer produto do site, você ganha 7% de desconto. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. Meus amigos, vamos falar sobre reforços, tá? O Vasco que precisa começar a agilizar a sua vida, né, em relação a reforços, em relação também a novo diretor de futebol. Os amigos do canal Na Torcida Vascaínos trouxeram algumas informações importantes em relação a isso. Segundo a apuração deles, vem reforços por aí. O Vasco, inclusive, já estaria praticamente fechado com 2 jogadores que faltam ali fazer os exames médicos para poder adiantar essa situação de uma possível assinatura de contrato. Porém, isso provavelmente só acontecerá após o anúncio de um novo executivo, né, de futebol. O Vasco, nesse momento, negocia com o Eduardo Freeland, negocia também com o Bruno Costa. Enfim, o Vasco teria aí 2 nomes adiantados, né, para poder reforçar a equipe, mas o anúncio só aconteceria após o novo diretor de futebol ser contratado. Enfim, segundo a apuração dos amigos do Na Torcida Vascaínos, desses jogadores é um atacante. E um nome que surge aí como possibilidade, tá? Não quer dizer que seja o mesmo jogador, que seja esse jogador citado na matéria, mas é o atacante Carlos Júnior, de 29 anos de idade, que pertence ao Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, e estava emprestado ao Neon Sport Clube. Esse jogador desperta o interesse do Vasco da Gama. Ele é revelado pelo Atlético Mineiro e se destacou na última temporada, marcando 15 gols e dando 3 assistências em 28 jogos lá no futebol da Arábia Saudita. Ele tem um estilo agudo, veloz e um bom poder de finalização e atua preferencialmente pelo lado direito. Ele tem contrato com o Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita. O Vasco está analisando ali a sua contratação para reforçar o setor ofensivo. O valor de mercado do atleta está estimado ali entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros. Então é um nome aí que surge também como possibilidade no Vasco da Gama, né? O atacante Carlos Júnior, revelado pelo Atlético Mineiro, 29 anos de idade, e que está no futebol da Arábia Saudita. A janela aí abrindo, né, vai começando com certeza a surgir aí os nomes de possíveis contratações. Um jogador aqui do futebol brasileiro que surgiu a informação que teria sido sondado pelo Vasco da Gama é o Bosquilha, meia do Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná.
Mas o agente do meia Bosquilha, o Rodrigo Scheid, conversou ali com a reportagem do canal Atenção Vascaínos e disse que até o momento não houve qualquer manifestação oficial do Vasco pelo jogador do Operário. E segundo o agente do atleta, se houver um interesse do Vasco, o Vasco tem que procurar a direção do Operário. O Bosquilha vem se destacando com a camisa do Operário, né? Ele foi campeão lá do Campeonato Paranaense, tem 29 anos de idade e está despertando interesses de outros clubes além do Vasco da Gama. Segundo o agente do atleta, ele até chegou a conversar com o antigo executivo do Vasco, né, com o Marcelo Santana, mas nada de concreto evoluiu. O Vasco espera fechar até amanhã o seu novo executivo de futebol para poder dar andamento nas negociações com atletas. Os nomes favoritos nesse momento são Bruno Costa, Eduardo Freeland e o Bruno Spindel. São os cotados aí para novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Então, assim, possivelmente a gente só terá uma evolução em qualquer negociação depois que o Vasco tiver aí um novo diretor executivo de futebol, né? Sobre o Bosquilha, eu acho o Bosquilha um bom jogador, tá? Eu acho que o Bosquilha seria um jogador interessante para a composição do elenco. Não um jogador para chegar, resolver e ser o titular, não. Mas um jogador interessante para a composição do elenco, para ser o reserva ali do Felipe Coutinho, entrar no segundo tempo, ser utilizado quando o Coutinho não estiver à disposição. Acho um nome interessante, tá? Vem fazendo uma boa Série B aí pela equipe do Operário. Agora a gente fala sobre o goleiro, né? O Vasco ainda negocia a renovação com o Léo Jardim, mas está difícil de acontecer. E em paralelo a isso, o Vasco tem interesse no goleiro Álvaro Monteiro, de 30 anos, do Milionários da Colômbia, jogador que vem fazendo uma boa temporada, né? Um goleiro considerado muito bom, principalmente em bolas longas. Seria uma opção ali caso o Léo Jardim não permanecesse no Gigante da Colina. É um goleiro de 2 metros de altura, pertence à seleção colombiana também. Enfim, um goleiro que tem aí despertado o interesse do Vasco da Gama. Vamos aguardar, com toda certeza, né? Esse período de janela de transferências vai ser muito agitado no Vasco da Gama. A gente está falando aqui do Léo Jardim, né? Que está aí em fim de contrato, mas além de Léo Jardim, outros jogadores estão com contratos se encerrando aí no final de 2025. Ó. Puma Rodrigues, Paulinho, Alex Teixeira, Jair e Maurício Lemos. Somando com o Léo Jardim, 6 jogadores aí em fim de contrato, né? E nesse momento, a partir de junho, aí já podem até assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Vamos dar uma passada aqui na situação desses jogadores. Ó. Puma Rodrigues, Vasco e lateral tem conversas nesse momento para renovação do vínculo do jogador, mas a coisa ainda está meio travada. Alex Teixeira, o jogador retornou ao Vasco no meio do ano passado, mas não vive aí um bom momento, apesar de estar sendo utilizado aí pelo Fernando Diniz, mas a tendência é que no fim do seu contrato, em dezembro, não seja renovado. Maurício Lemos tem contrato com o Vasco até dezembro, mas caso dispute 60% dos jogos oficiais, ele tem um gatilho ali de renovação até o final de 2026. Com apenas 5 jogos no ano, Lemos dificilmente vai bater essa meta contratual em relação à renovação automática, né? Nesse caso, o Vasco ainda pode sentar com os representantes do atleta para negociar uma renovação, mas até o momento o jogador vem sendo pouco utilizado. Jair, com um alto salário, Jair chegou a estar fora dos planos do Vasco para o restante da temporada, mas Fernando Diniz fez lobby ali pela permanência do atleta e quer contar com o jogador, né? O jogador perdeu espaço ali no meio campo, está oscilando entre ser titular e ser reserva, mas pode acontecer até uma renovação caso ele aceite reduzir o seu salário. E para encerrar, Paulinho, o volante retornou aí de uma grave lesão, né? No fim do ano passado, mas ainda não conseguiu reencontrar as boas atuações de 2023. No início do ano havia o interesse do Vasco para a renovação do contrato do meia, mas ainda não houve avanço a ponto de fecharem acordo. As conversas devem continuar. Em 2025 ele fez 22 jogos, sendo apenas 10 como titular. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!